pessoal. Estou aqui hoje com a Tirza Reis. Eu Olá. agradeço muito, Tirza, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, falando de um dos assuntos que eu considero extremamente importante quando você fala, assuntos assim para as pessoas, para os executivos refletirem e, logicamente, colocarem em prática, né? E aí a gente vai falar sobre esse assunto aqui já já, tá? Então, o que é a vida pessoal e a vida profissional em harmonia? Que você dá um enfoque um pouco diferente. E é nisso que a gente vai focar. Então, a Tirza, ela é psicóloga, ela é master coach, mestre em desenvolvimento humano, ela é palestrante, escritora, sócia da Homero Reis Coach, que é uma empresa de consultoria que ajuda as pessoas e as organizações a desenvolverem a competência de inteligência relacional, né? A Tirza é especialista em inteligência relacional e é a única profissional no Brasil certificada em Darius Way, que é o programa de desenvolvimento baseado nas pesquisas da Brené Brown. E para quem não conhece, a Brené, né, ela tem um dos livros dela que é muito famoso, é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Uhum. E, aliás, a Tirza, esses dias aqui, no dia 12/11, ela vai fazer uma aula ao vivo sobre o livro da Brené. Eu já assisti a primeira aula, foi fantástica, tá? E agora vai ter continuidade e eu vou deixar o link aqui depois disponibilizado para quem tiver interesse. E eu confesso para vocês que essa aula vai ser imperdível. Ah, que coisa boa. É, Nossa, Lu, é. uma alegria estar aqui com você, bem, muito feliz. E eu convidei, então, a Tirza hoje para essa conversa, porque justamente para falar desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que a gente ouve muito falar que as pessoas têm que ter equilíbrio. E a Tirza, ela coloca um enfoque um pouco diferente, né, Tirza? Você coloca assim, não existe vida equilibrada. Você coloca que a vida precisa caber na sua própria vida. Exatamente, né? Essa é uma das grandes premissas, né, Lourdes, que a gente precisa pensar, porque assim, eu vejo que essa questão do equilíbrio virou uma certa ah, quase como um Eldorado, assim, umas coisas que as pessoas querem buscar, eu preciso ter equilíbrio na vida, eu preciso ter equilíbrio na vida, mas o que que é isso de fato, né? Como é que a gente pensa que é uma vida equilibrada? E parece que a vida precisa ficar toda segmentadinha, eu preciso estar tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, como se isso fosse gerar o equilíbrio, e como se o equilíbrio fosse uma questão estática, do tipo, quando eu chegar ali, pronto, agora eu tenho equilíbrio na vida. E aí a gente começa a ver que isso, na verdade, é uma grande falácia, né? Porque essa coisa, esse equilíbrio, não é assim. A vida é esse próprio movimento, né? De ir e vir, horas a gente está se direcionando mais para um aspecto da vida e cuidando mais, e os outros ficam um pouquinho mais para trás, aí hora a gente inverte um pouco esse nível de prioridade, outras coisas ganham mais centro, a depender até das coisas que acontecem e que nos convocam, a gente não consegue ter tanto controle assim quanto a gente gostaria de ter, na verdade, né? E aí o que eu tenho observado, e foi aí que eu construí essa ideia nesse sentido, de pensar assim, na verdade, quando a gente fala de equilíbrio, a gente pensa em algo estático e isso não faz sentido. Então a gente precisa pensar que a vida, na verdade, e quando a gente está falando do equilíbrio, a vida, na verdade, é um processo de calibração, de um equilíbrio dinâmico, onde você vai fazendo essa dança. E aí, o que é que vai dizer se a sua vida está sendo equilibrada ou não? Não é algo que esteja do lado de fora, né? Não é uma máxima que esteja do lado de fora e que define, não, você está tendo uma vida equilibrada. Não existe um modelo pré-definido. Na verdade, a gente começa a observar que a vida, o equilíbrio, é uma sensação interna de eu estar ok comigo e com a vida que eu estou vivendo. E foi aí que eu cheguei nessa máxima de qual é, então, o critério que a gente precisa utilizar para dizer se a gente está dando conta dessa vida equilibrada que a gente chama, entre a vida pessoal, entre a vida profissional, entre a vida familiar, entre as coisas e os aspectos que são importantes para a gente. E aí eu cheguei nessa máxima, né, que foi o que você gostou, de que a vida precisa caber na própria vida.
E é isso que vai mostrar para mim que eu estou tendo uma vida equilibrada, que vai ser, muito provavelmente, os critérios e o processo que vai gerar essa equilibração na minha vida, vai ser diferente que vai gerar, o processo que vai gerar equilibração na sua, que vai ser diferente do processo que vai gerar equilibração na vida do outro, mas tem alguns critérios que a gente precisa considerar para que a gente possa ter essa sensação de que eu estou em paz, né? Então o equilíbrio, ele tem muito a ver com a calibração e com essa sensação de que eu estou confortável, eu estou bem com a vida que eu estou vivendo, eu estou bem com a vida que eu estou escolhendo viver, né? E aí, nesse sentido, que eu comecei a construir o caber, porque seja em qualquer lugar que você, em qualquer vida que cada um de nós esteja vivendo, a vida precisa caber. E esse caber são 5 características, né? O C é uma coisa, o A é outra coisa, o B é outra coisa, o E é outra coisa e o R é outra coisa. E seja qual for a vida que cada um de nós estiver vivendo, precisa considerar esses 5 elementos, que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês agora sobre eles. Legal. Mas assim, antes de você falar de cada um, a vida tem que caber. E, logicamente, você já falou, é diferente para cada pessoa. Tem Uhum. a ver, no seu entender, tem a ver com idade, porque idade que eu falo, porque em alguns momentos da vida a gente, né, quando está no início de carreira, a gente se dedica um pouco mais, depois vem família. Tá? Então, tem a Exatamente. ver com idade e tem a ver com objetivos? Sem dúvida nenhuma, né? Olha que você e eu mesmo, antes de estarmos aqui conversando sobre isso, a gente estava conversando justamente sobre esses nossos momentos de vida, né? O que é possível para a minha vida hoje, o que cabe na minha vida hoje, as minhas preocupações, os meus interesses e o meu movimento é diferente, por exemplo, das suas preocupações nesse momento, do seu movimento e daquilo que é o que você deseja viver agora, né? Então, com certeza, quando a gente está fazendo esse processo de equilibração, uma das grandes coisas que contam é justamente qual é o momento de vida que a gente está vivendo, a nossa idade e os nossos objetivos. Isso aqui é fundamental. E aí, junto com isso, também, o que é que a gente projeta em termos de desejo, em termos de futuro, e também os nossos valores, que é o que é que eu quero usar como guia nesse meu processo de construção, né? O que eu estou considerando? Porque, por exemplo, para pessoas para quem o valor que guia a vida é um valor, por exemplo, de coragem, a pessoa vai se colocar na vida de determinada maneira e o que vai ser importante para ela, o que ela vai gerir, vai ser com muito mais ousadia, vai ser, de repente, com muito mais se colocando para fazer coisas inovadoras e se projetando na vida. Para quem tem um valor muito importante de segurança e de conforto, essa equilibração já vai se dar de outra forma também, entendeu? Então a gente vai vendo, Lourdes, que sim, isso, por isso que eu digo, sabe, que é um processo de equilibração, que a gente não chega nesse equilíbrio de forma estática a hora nenhuma, porque veja, à medida que a gente vai evoluindo na vida, esses objetivos também vão mudando, as nossas prioridades também vão mudando. Então, por exemplo, quando a gente fala muito dessa equação com a vida pessoal e com a vida profissional, uma das questões que às vezes entra como um grande aspecto é a questão dos filhos, para quem os tem, né? Então, por exemplo, essa é uma coisa que você e eu estamos em momentos absolutamente diferentes. Eu estou com os meus filhos, eu tenho dois, um de 9 e uma de 7. Então, eu ainda preciso, eles ainda são uma grande prioridade na minha vida. Minha vida ainda se organiza muito no sentido de estar disponível para eles, de poder acompanhá-los, porque eles ainda precisam muito disso. Você que já está numa outra fase, né, de filhos completamente independentes, cada um morando num canto e fazendo outro movimento, o seu nível de investimento nessa questão já é outro. E a Então, gente precisa entender muito isso, né, Tisa? Porque eu me sem lembro dúvida. que quando eu estava lá criando meus filhos, que eles eram pequenos, eu me cobrava muito, porque eu falava assim, nossa, não cabia na minha vida Exato. algo maior em termos de desenvolvimento profissional naquela época, lá muitos anos atrás, mas eu me cobrava. E depois a gente vai, com a maturidade, a gente vai entendendo, né? Que Uhum. a gente tem que entender as fases da vida para não se torturar e não se cobrar tanto, né? Sem dúvida.
Sem dúvida, Lourdes. E essa é uma das grandes questões, sabe, que a gente precisa cuidar mesmo. Que bom que você trouxe esse aspecto, porque assim, nós estamos vivendo um momento histórico em que nos é exigido alta performance em todos os domínios da vida, né? Então você tem que ser excelente profissional, excelente marido ou excelente esposa, excelente dona de casa, você tem que estar com o corpo em dia, tudo você tem que estar em alta performance o tempo inteiro. Você tem que estar acordando 5 da manhã, meditando, fazendo yoga, às 7 você já tem que estar pronto para a sua vida. Sabe, é um nível de exigência que a gente está vivendo nesse tempo, que olha que interessante, o pressuposto dessa exigência é que se você fizer assim, você vai ter uma vida de alta performance, você vai dar conta dos seus objetivos e você vai ser incrível. E você vai ser outstanding, né? Só que a verdade é que, do ponto de vista prático, o que está acontecendo é que esse nível de exigência tem nos adoecido, tem nos feito ser a geração que mais adoece. Não é à toa que no ambiente de trabalho, por exemplo, é onde a gente mais tem visto os casos de sofrimento no trabalho, a gente está vendo as pessoas terem crise de pânico, crise de ansiedade, né? Burnout. Então a gente constrói uma fala de que se você fizer isso e se você tiver alta performance, você vai dar conta do mundo, mas a verdade é que do ponto de vista prático isso tem nos adoecido, sabe? E é nessa equação, né, que a gente precisa começar a entender, porque a vida ela sim tem essas fases e a gente precisa fazer esses movimentos. Por exemplo, parte de uma vida equilibrada é você perder o equilíbrio momentaneamente. Como assim? Né? Se eu não ouso perder o equilíbrio momentaneamente, eu não saio da minha zona de conforto. Eu não me transformo. É. Né? Então, perder o equilíbrio momentaneamente é parte de um movimento que eu preciso fazer até para dar conta de fazer os saltos que eu quero fazer. É parte do processo reflexivo. Então, às vezes, a gente precisa voltar um pouquinho para trás para ter uma visão mais ampla do que está acontecendo na nossa vida, para que a gente possa se projetar em outro contexto, numa outra direção, né? Então, veja, olha o que você está dizendo, até sobre a sua própria vida, né? Quando você estava com seus filhos menores e que você precisou se dedicar a eles, você não tinha braço, porque a gente não tem braço, né? Para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Sozinha. A gente precisa, ou a gente constrói uma super rede de ajuda que vai nos assessorar, mas a gente precisa ir fazendo essa dança de como eu vou organizar essas questões para tornar isso possível. Entende? Então, esses são os movimentos, sabe? Então, quando eu digo assim, por exemplo, quando eu atendo algumas mulheres que estão fazendo esse processo de subir para alta gestão, uma das questões que a gente pensa é isso, considerando o teto de vidro, né? Que às vezes são questões que a gente precisa considerar, qual é o seu desejo agora? Porque a gente também tem uma visão, às vezes, imediatista da vida, do tipo, meu Deus, se eu não fizer tudo agora, eu vou estar perdendo. E sem contar que Perdendo. você é muito cobrada também pelas pessoas. Eu me lembro que eu É, era muito cobrada, por exemplo, pelo meu ex-marido, entendeu? Então, isso. como não vai dar mais atenção para o trabalho e as crianças, e não só pelo marido, pela família também, né? Sim, Então, sim. Esses valores são muito introjetados na gente, né? Muito introjetados. E às vezes essas cobranças estão até dentro de nós, porque a gente quer ser a mãe perfeita, e esse paradigma, sabe, esses significantes da mãe perfeita, da profissional perfeita, daquela que não precisa pedir ajuda, da independente, esses significantes que a gente vai trazendo na nossa vida, eles vão servindo para nos oprimir. E muitas vezes a gente se vê num movimento que é assim, cara, não é o que eu quero viver, o que eu, a gente nem para, Lourdes, muitas vezes a gente nem para pensar o que disso que a gente está fazendo e que a gente tem assumido como verdade, o que disso realmente é o que a gente quer, o que disso realmente fala de nós, fala daquilo que nos é importante, entendeu? Porque a gente simplesmente compra essa verdade, assume ela como sendo verdade para nós e a gente segue reproduzindo. Sem uma ação reflexiva, sabe, que nos faça aprender e falar assim, pera aí só um pouquinho, deixa eu avaliar isso aqui melhor e ver, isso efetivamente faz sentido para mim?
É assim que eu quero viver? É isso que eu quero priorizar hoje? Entende? Porque uma coisa, gente, que eu também acho super importante pensar, e quando a gente está falando dessa questão da equilibração dos papéis, ela é fundamental, é que sempre não é todo dia. Entendeu? As pessoas, é assim, eu te amo para sempre, tudo bem, mas hoje eu estou muito chateada com você, Sim. hoje eu não estou te querendo, Aham, entendeu? aham, Eu amo o meu trabalho, mas isso significa e eu amo o meu trabalho para sempre, mas isso significa que hoje eu estou morrendo de tesão do que eu estou fazendo? Não, às vezes não, e uhum, tudo bem. aham, Entendeu? Sempre não é todo dia. Então, assim, o fato da gente querer, por exemplo, eu quero construir a minha carreira e eu quero focar na minha carreira, e essa é uma coisa que eu quero pensar para o futuro e quero pensar sempre. Que bom! Isso é uma coisa que vai estar sempre aqui. Mas hoje, por exemplo, quando chega algo novo na vida, por exemplo, alguém na família adoece, a gente está diante do Covid, eu estou precisando fazer alguma gestão, às vezes a gente está vivendo um divórcio em uhum, casa, sim. ou às vezes um filho adoece, né? Ou às vezes alguém vai mudar de país. Tantas coisas acontecem na nossa vida que naquele momento, embora o seu interesse assim, para a sua longevidade, né? Quando você olha para frente, o seu interesse seja se dedicar a isso, às vezes em determinados momentos da vida, é isso que eu falo de perder o equilíbrio momentaneamente, também faz parte de uma vida equilibrada, né? Às vezes naquele instante da sua vida, você precisa focar em algo. Outra coisa. Uhum. Você precisa focar em outra coisa, Desvia o né? rumo um pouquinho, né? Uhum. Entendeu? E nesse momento é a hora que a gente precisa ter coragem, e aí a gente já entra no primeiro, né, no ser do caber, no ser do caber, e é nesse momento que a gente precisa se permitir ter coragem de fazer a escolha que a gente precisa fazer agora, né? E de entender que isso não necessariamente nos tira do rumo, Uhum. mas que talvez, nesse momento, como isso também é algo que me importa, eu preciso dar um passinho atrás. Não é que eu não estou olhando para aquilo que eu estou dizendo que é importante, é porque isso também me convoca. E se isso me convoca, eu também preciso olhar um pouco para isso, cuidar disso aqui agora, inclusive para garantir que nós vamos de forma saudável ali na frente, sabe? É aquela máxima, né, Lourdes, que a gente escuta tanto, assim, quem vai sozinho vai mais rápido, quem vai junto vai mais longe. Então, é claro, se eu não tivesse nenhuma coisa aqui do lado para me preocupar ou para eu cuidar, provavelmente eu chegaria lá na frente bem mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu também chegaria com muito menos significado. Porque uma das coisas que nos faz ter a sensação de sermos adultos na vida é quando nós nos tornamos pessoas com quem outras pessoas podem contar. E aí é que muitas pessoas se perdem, né? É. Recentemente, há 15 dias atrás, eu fiz uma entrevista que também vai estar já lá disponibilizada no YouTube, no canal, que ele me dizia assim, ele tinha uma prioridade, que até os 38 anos essa pessoa ia ser diretor de uma empresa. E Aí, nesse ponto, ele se afastou completamente da família. E quando percebeu? ele conseguiu a posição que ele queria, aos 37 anos, ser diretor de uma empresa, ele viu o quanto ele destruiu todo o outro lado. Exatamente. Então, você percebe? É isso que a gente precisa começar a ver, né? Qual é o custo? Porque todas as escolhas que a gente está fazendo e elas têm um custo, Sim. né? Todas as escolhas, ao escolher, a gente está dizendo sim para uma coisa e não para outra, naturalmente. A questão é qual é o custo que eu estou disposta a arcar à medida que eu vou fazendo essas escolhas na minha vida. Né? Então, ok, eu posso ser diretora, CEO de uma organização aos 37 anos e provavelmente vou me sentir muito orgulhoso, né? E muito orgulhosa de mim mesma ao fazer esse movimento. Não, é uma grande conquista. Mas o que é que eu estou deixando para trás à medida que eu estou fazendo isso? Isso também me importa? É possível fazer essa equação e essa adequação do tipo, não, talvez então eu não chegue aos 37, eu chegue aos 40 ou aos 42, mas eu chego com todo mundo junto? Uhum. Né? Porque eu também estou priorizando coisas, eu também estou considerando coisas que me importam, Uhum.
né? Então aqui, Lourdes, é esse o processo tão importante, sabe? Da gente ter coragem de estar em processo de autoobservação, Uhum. né? De fazer escolhas que às vezes não vão ser as escolhas, como você falou, a gente é muito cobrada, É. né? Então ter coragem tem a ver com desafiar essa cobrança, E para né? isso a gente precisa refletir o tempo todo, né? E saber e parar um pouco para pensar nessas coisas que normalmente as pessoas vão levando a vida e não refletem, né? Exatamente. E essa reflexão é o A do caber, né? É o A do caber. Então, assim, o primeiro é o C, que é a coragem, né? A coragem de quê? Por que coragem? Por que o C é tão importante? E para mim ele é o número um mesmo. Porque coragem, se a gente vai para a etimologia da palavra, coragem significa, o cor é de coração e o agem é o agir. É agir a partir do coração. Então é você, e não tem nada piegas nisso, não é uma leitura romântica, não. É você se colocar na vida a partir daquilo que verdadeiramente é importante para você. É você ter coragem e ousadia de se colocar na vida e de desafiar, às vezes, essas crenças, essas cobranças externas, essas máximas que muitas vezes nos servem muito mais para nos castrar e nos encaixotar dentro de um determinado modelo do que é sucesso, do que é verdade, do que é bom, e que não tem nada a ver com aquilo que verdadeiramente te importa. Então, é você ter coragem de desafiar essas questões para você viver uma vida que esteja realmente ancorada na sua verdade. Para você trilhar a sua jornada de sucesso e definir o que vale a pena priorizar em determinados momentos da vida, né? Dentro desse processo que a gente está conversando aqui, dessa calibração Uhum. do que é real, do que é ideal, do que é possível para cada um de nós. Então, isso é a coragem, né? Da gente poder se colocar na vida a partir da nossa integridade, a partir da nossa verdade. Mas para que a gente seja capaz de saber o que a gente quer na nossa vida e qual é a nossa verdade, a gente precisa doar, que é o que você está falando da reflexão, e que eu chamei nesse espaço do ar, que é o espaço de autoconhecimento com autocompaixão, né? Porque, para mim é muito importante, esse A, na verdade, é A ao quadrado, sabe, Lourdes? Porque é autoconhecimento com autocompaixão, e a autocompaixão aqui, ela é absolutamente importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente, nesse processo de reflexão, a gente precisa cuidar para que a gente não fique, para que a gente não dispare só o crítico interno, né? Porque assim, muitas vezes eu vejo as pessoas me procurarem e me dizerem assim: Tirza, mas eu já sei disso, eu já estudei sobre isso, eu sei que eu sou assim, nossa, e eu me vejo caindo nas mesmas ciladas. Então, olha o que começa a acontecer, e é disso que a gente precisa cuidar. Às vezes, o nosso processo autorreflexivo e de autoconhecimento, a gente acaba usando o que a gente já sabe sobre nós para nos punirmos, entendeu? Para nos exigirmos ainda mais. Do tipo, se eu já sei isso sobre mim, por que então não estou fazendo diferente já agora? Por que ainda não consegui mudar meu hábito? Por que ainda não consegui aquela promoção? Por que quando eu cheguei na reunião, eu acabei me comportando da mesma forma se eu já sei que eu faço isso? Por que eu me deixei engatilhar pela mesma questão? Entendeu? Comum, não é? Comum de acontecer isso direto, né? Não é, Uhum. né? Eu imagino que dentro na sua mentoria você deve escutar. Gente, está passando uma moto aqui, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Tem uma moto aqui. Então, É a acho que vida. agora ela se foi. É a vida. Eu mesma não nem escuto eu nem você falando aqui quando a moto fala. Mas você percebe, eu escuto muito isso dos meus coaches, eu imagino que você deve escutar isso dos seus mentorados também, né? Quantas vezes as pessoas chegam para a sessão completamente chateadas consigo mesmo e num exercício de autopunição, porque elas já sabem qual é o mecanismo que elas usam e elas caíram na mesma cilada. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, essa punição, ela nos tiraniza mais e ela nos impede de aprender. Porque eu parto do pressuposto de que eu já deveria saber. Entendeu?
Porque eu já me conheço, eu já sei disso, eu já trabalhei isso com você, Lourdes, na nossa mentoria, eu já conversei a respeito, por que que eu estou caindo de novo nessa cilada? Então, ao invés de isso me impulsionar para a aprendizagem, isso me impulsiona para a vergonha, entendeu? De ficar nesse exercício de autopunição e autocrítica, que me faz querer isolar e esconder. Ao invés de falar, olha o que está acontecendo, o que eu tenho a aprender com isso, meu Deus, eu ainda não sei, o que eu posso fazer diferente da próxima vez? Isso é o aprender. Só que para a gente dar conta de fazer esse movimento de aprendizagem, a gente precisa da autocompaixão, né? E a autocompaixão, ela se alicerça em 3 aspectos. Ela se alicerça na autobondade, que é a gente dar conta de falar com a gente de uma maneira generosa. Então é como se eu botasse o autocrítico, a crítica interna e a autopunição para sentar aqui um pouquinho do lado e pensasse assim: como é que eu posso falar comigo agora de uma maneira que eu falaria com alguém que eu amo muito e que eu sei que está passando por dificuldades? Sabe? O que eu diria para essa pessoa? Que cuidado eu teria ao falar com ela nesse momento? É esse cuidado que a gente precisa começar a ter com a gente dentro de nós, né? Um outro aspecto da autocompaixão é a humildade. Porque a gente não se dá conta que quando a gente está se punindo e exigindo da gente alta performance 24 horas por dia, a gente não percebe quão arrogante é isso. Porque assim, quem somos nós para não falhar? A gente não pode falhar hora nenhuma, né? Então a humildade tem a ver com a gente reconhecer que isso que a gente está passando faz parte da nossa humanidade comum. Eu passo, você passa, ele passa, né? A gente erra, a gente cai nos mesmos buracos, isso é viver. Isso nem é um problema, de fato, porque na verdade isso é a vida acontecendo. A gente cai nas mesmas ciladas, a gente, às vezes, dentro de uma reunião, aquele fulano fala de um jeito que dispara em nós a raiva e a gente se sente na necessidade de se defender e quando a gente vê já foi. Natural, isso é do humano. Quando a gente reconhece que isso faz parte da nossa humanidade comum, que isso é do humano, a gente consegue reagir de uma maneira melhor, né? A gente consegue entender, ah, então tá tudo bem? Tá, então o que eu posso fazer de diferente? E aí, para isso, vem o terceiro pilar, que é a nossa capacidade de prestar atenção, sabe? Que é Que é aí que estar começam as presente. mudanças, né? Hã? Que é aí que as mudanças acontecem, né? Exatamente. O povo chama isso de um jeito bonito, né? Que é o mindfulness, que hoje está super na moda e as pessoas estão começando a fazer exercícios de mindfulness e eu acho maravilhoso, eu acho que deve fazer mesmo. Mas se a gente for pensar na prática mesmo, gente, na prática cotidiana e de um jeito muito simples, o que é o mindfulness? É o prestar atenção, é o estar presente no aqui e agora, fazendo exatamente o que eu estou fazendo no aqui e agora. Né? Porque só aqui e agora que eu tenho a possibilidade de mudar, exatamente o que você trouxe, Lourdes. Não adianta eu ficar pensando, ai meu Deus, e como é que vai ser isso quando isso bater na boca do chefe? O que vai acontecer quando fulano souber? Ai, eu não estou lá, Já eu não, foi. já foi, Foi. né? Eu não consigo. Agora eu preciso pensar, ok, diante do que eu tenho agora e diante do cenário atual, o que é que eu posso fazer? Esse é o convite, né? No aqui e agora, diante do que é possível, o que eu posso fazer? Então, nessa hora, a gente sai de uma conversa de limitação que o crítico fica trazendo para a nossa cabeça, de ver todos os problemas que a gente, porventura, poderia ter, para uma conversa de possibilidade. Né? Então, eu saio da conversa de limitação para uma conversa do que é possível, então. Como que a gente pode resolver isso agora? Né? Mas eu só consigo fazer isso dessa forma, com essa paz de espírito, a partir do momento que eu consigo me aprofundar no autoconhecimento, tendo coragem de olhar para a minha verdade, de olhar para a minha sombra, de olhar para os meus buracos, mas a partir desse espaço da autocompaixão, né? Perfeito. E que esse autoconhecimento é alguma coisa
Não difícil, mas que muita gente foge, vai. Ai, foge muito, né? De verdade, foge igual o diabo da cruz, né? Foge. Porque exige, Dói, né, né? Lu? Dói um A pouco. gente sabe, né? Dói, né? A gente sabe, né? E eu falo, gente, é uma jornada de vida. Eu acho que a gente vive a vida para se conhecer. Esse é o maior trabalho que a gente pode fazer na nossa própria vida, né? Enquanto a gente estiver vivendo, a gente está se conhecendo, Uhum. né? E a gente pode escolher. Tem gente que escolhe viver a vida de forma ignorante. Sim. Eu quero passar pela vida e não quero nem refletir sobre mim, sobre as minhas ações. Só que eu acredito que essa não é as pessoas com quem nós estamos conversando aqui, Não, pessoa né? de Porque, né? Porque assim, eu falo assim, quando a gente é mordida por esse bichinho e quando a gente vai chegando, especialmente, por exemplo, pessoas que têm objetivos de vida, como as pessoas com quem nós estamos conversando aqui hoje, né? Que têm sonhos, que desejam, que não tem como você criar essa jornada de alto desempenho, de chegar a altos escalões nas organizações, se você não faz seu dever de casa, Uhum. né? Se você não faz esse processo de autoconhecimento, mas é doído. Então, é claro que tem determinados momentos que eu mesmo falo, ai meu Deus do céu, eu posso tirar férias de mim alguns dias, porque nem eu estou aguentando mais isso aqui, né? Ai, não, chega, né? Não estou mais querendo melhorar como pessoa. Estou aqui querendo ficar onde eu estou mesmo por alguns momentos, né? Quantas vezes a gente fala, ai, chega, pelo amor de Deus. Mas a gente pode até dar altas em determinados momentos, mas a vida nos convoca, né? Até pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Porque a partir do momento que você está conversando com o outro, você está se conhecendo o tempo O todo. tempo inteiro, né? Eu falo isso para os meus coaches direto. Vocês acham que vocês é que estão se beneficiando aqui? Cada um que chega é um presente, É porque a uma gente aprende função, tanto, né, da gente, com certeza. né? Eu falo, meu Deus, que Estou rico, que falando para o aprendizado. outro, mas eu falo assim, estou falando para mim, né? Também, exatamente. Por favor. É. É. E esse encontro, né, Lourdes? Então, é só, a gente já falou do C, que é a coragem, do A, que é esse autoconhecimento a partir desse espaço de autocompaixão. E esse movimento é super importante, porque na hora que eu começo a desenvolver esse processo de autocompaixão, que é um processo, gente, que, de novo, vocês estão vendo como é dinâmico, não se estanca nunca, não tem nenhuma hora da vida que a gente está pronto nesse sentido. A gente está sempre se desenvolvendo. Eu estou sempre buscando ser mais autocompassível, a gente sempre está se conhecendo um pouco mais, e para fazer esse movimento a gente está sempre precisando da coragem. E o bacana é que na hora que a gente começa a exercitar isso, aí eu posso ir para o B da vida caber, né? Porque o B significa baixar a guarda. Eu só consigo baixar a guarda quando eu estou conseguindo exercer a autocompaixão comigo mesmo, né? Porque aí eu não preciso me defender tanto da crítica externa. Olha que coisa bacana, né? Eu posso baixar a guarda para você e aí eu nem preciso ficar aqui definindo regras de moral e conduta para te dizer como que você deveria viver a sua vida. Então eu nem preciso ficar definindo e apontando dedos para as outras pessoas, porque eu não estou mais me sentindo tão ameaçado por essas regras e por essas cobranças e determinações dos outros sobre mim mesma. Uhum. Eu posso dizer, eu posso baixar a guarda e falar assim, ok, né? Isso é importante para você? É assim que você quer fazer? Faça. Para mim, é de outra forma. E eu estou em paz com isso. Para mim, eu estou escolhendo outro caminho. Né? Então, se você está feliz com o que você está fazendo, isso é importante para você, faça. Mas eu posso sair dessa comparação exacerbada que me tira de mim. Eu posso baixar a guarda, porque eu estou em paz com as escolhas que eu estou fazendo. Porque eu estou me olhando com coragem, eu estou vendo a minha verdade, eu estou me olhando de forma autocompassiva. Então eu posso ficar em paz com as escolhas que eu estou fazendo. Então eu não preciso me defender mais de você e nem te determinar nada. Eu posso reconhecer a sua diferença e você reconhecer a minha, sem que isso se torne uma ameaça e sem que isso se torne um impeditivo para a nossa relação. Então, baixar a guarda é um exercício tão fundamental, porque às vezes a gente vê, até nas relações, por exemplo, quando as pessoas fazem projetos como esse, né, Nice, que você,
Lourdes, que você trouxe o rapaz tinha estabelecido uma meta de que ele ia ser diretor aos 37 anos. E quando ele chegou lá, ele viu o quanto ele fez a família sofrer, e o quanto ele se distanciou da família. Se isso tivesse sido podido, eu fico me perguntando aqui, né? Como é que isso foi conversado com a família? Isso era um projeto dele ou isso era um projeto da família? Né? Porque quando a gente começa a fazer esse exercício do caber e de reconhecer que a vida precisa caber, na hora que eu me boto, se eu tenho uma família, na hora que eu me boto um objetivo como esse, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Baixar a guarda e trazer isso para aquelas pessoas que eu estou te dizendo que são minhas companheiras de vida. Como é que fica aqui a nossa gestão dos relacionamentos dentro de casa? Como é que a gente cuida disso? Né? Como é que a gente faz esse movimento? Por exemplo, eu estou em Brasília, né? Então eu tenho muitos coaches que são da área da esfera pública, né? Que estão na... Você sabe disso, né, Lourdes? A gente aqui em Brasília vive muito, né? Então eu tenho muitos coaches que, por exemplo, quando estavam querendo subir, por exemplo, para serem promotores de justiça, juízes, isso exige um arranjo familiar no sentido de horas de estudo, de priorização de atividades, que é enlouquecedor, né? Então eu dizia muito isso para os meus coaches, vocês precisam, isso aqui não é uma escolha sua, isso é uma gestão dos relacionamentos dentro da família, porque isso vai impactar todos na família. Então, todos precisam comprar esse sonho, porque senão você desgasta muito as relações. Mesmo quando a gente compra o sonho, e mesmo quando a gente assume isso como um projeto familiar, a gente precisa seguir negociando, né? Todo, né? E aí é que muitos casamentos vão para o espaço, né? Exatamente, exatamente. Então a gente precisa, sabe, Lourdes, tá sempre fazendo essa avaliação de custos, e sim, é preciso ter paciência. É preciso baixar a guarda, porque senão o que a gente faz? A gente fala, não, a gente combinou sobre isso, e a gente vai entrando numa espécie de ressentimento. E aí a gente foca e mete as caras aqui e começa a construir uma narrativa de, não, eu não estou sendo compreendido, fulana de tal está querendo me boicotar, eu estou aqui, eles combinaram comigo e agora eles estão fazendo diferente, como se a gente não pudesse fazer rearranjos. Você está vendo? Todas as vezes que a gente pensa em algo como algo estático, é a hora que a gente começa a sofrer, né? Porque a gente enrijece e a gente não quer mais dar margem para negociação. Então, quando a gente enrijece, uma coisa que está dura, a gente pode quebrar, né? E aí então fica a gente culpando o outro, né? Fica culpando o outro e não entende a parte dele também. exatamente, né? Então eu preciso reconhecer o meu pedaço para que o outro possa reconhecer o pedaço dele também. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente baixa a guarda. E aí, quando a gente baixa a guarda, a gente pode enxergar o outro, de fato. E esse enxergar o outro é o do caber, que é a empatia, né? Que é na hora que eu baixo a guarda e que eu enxergo o outro, aí agora a gente pode começar. Eu só consigo, gente, isso é muito importante. Eu só consigo ter empatia se eu consigo te enxergar como diferente. Eu preciso enxergar que você é uma outra pessoa. Se a gente está misturada simbioticamente, assim, na relação, eu não consigo nem te ver, porque eu acho que você é uma projeção de mim mesmo, né? Quase um espelho. E aí onde é que as brigas nos casais começam a acontecer, né, Lutz? É assim, na hora que você para de espelhar a parte de mim que eu gosto, eu começo a ficar muito chateada com você, né? Na hora que você para de dizer o que eu quero ouvir, eu começo a ficar com muita raiva de você. E aí é a hora que a gente começa a querer se defender. E é justamente nesse momento que a gente tem que fazer um exercício absolutamente contraintuitivo, porque o nosso mecanismo é um mecanismo natural, é de defesa. Só que na hora que a gente se defende, a gente também se fecha e a gente impede de crescer junto e de aprender com a experiência. E aí a vida não cabe, porque assim, uma coisa que a gente precisa começar a entender é que assim, não existe
deixa eu falar isso de uma outra forma. Nós humanos, a gente vive pela conexão, pelos vínculos e pelo pertencimento. Uhum. A gente se constitui humano na vinculação, na conexão e na hora que a gente se sente pertencente, né? Então, quando os movimentos que a gente está fazendo são movimentos de isolamento, são movimentos de quebra de conexão, opa, a gente precisa ficar atento, Uhum. porque a gente está indo na direção oposta. A gente não está indo numa direção de saúde, a gente está indo numa direção de adoecimento, né? Então, a gente pode até conseguir o nosso objetivo, e como a gente já está falando aqui, pode até conseguir de um jeito mais rápido, mas isso depois, né? Qual é o valor da vitória se eu não tenho com quem compartilhar? Uhum. Qual é o valor de atingir um objetivo se eu não tenho com quem trocar? Então a gente precisa reconhecer que o processo de adultecer, na verdade, não é a independência absoluta e nem a autossuficiência. Na verdade, é o processo de interdependência. É quando eu já consegui me diferenciar de você, já me tornei independente, que é a adolescência, né? Me tornei indiferente, briguei com todo mundo, agora já reconheci que eu sou uma pessoinha. Agora, então, a gente pode agora eu posso conviver de novo com você, reconhecer que nós somos necessários um para o outro, reconhecer que a gente pode se apoiar. Não é à toa que quando a gente fala do contexto organizacional, a gente vê tanto essa questão das soft skills, né? Que de soft não tem nada, porque é uma das coisas mais difíceis de desenvolver são as soft skills, né? Eu falo, gente, eu quero ver uma pessoa falar que isso é soft skills. É muito mais difícil do que qualquer compreensão técnica, Uhum. porque tem a ver com esse trato relacional. E a gente vê hoje em dia, né, Lourdes, que as pessoas que estão chegando em altos escalões, assim, e em altos cargos de gestão, são pessoas que têm essa competência bem desenvolvida. Isso. Você conhece, E é uma das coisas mais exigidas dentro das organizações. não é? Não é? Eu tô até com uma frase aqui, ó, da Brené, que eu gosto muito, que ela traz isso, né? Ela fala assim que uma das questões que a gente precisa cuidar muito, olha o que ela diz aqui, ó. Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com os medos e os sentimentos. Ou vão desperdiçar uma quantidade de tempo exorbitante tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Uhum. Né? Então, olha que importante isso. Uma das grandes competências que está sendo exigida de nós hoje, nas organizações, quanto mais a gente vai subindo, é justamente a empatia. Uhum. É olhar para a minha equipe, para as pessoas que estão ao meu redor e pensar, cara, o que essas pessoas têm? Quem são essas pessoas? É a gente lembrar que a gente está lidando com pessoas, pessoas, pessoas. Independente do seu cargo, independente da sua função dentro da organização, todo mundo é gente. E gente sente medo, e gente sente insegurança, e gente tem dúvida. E o que é que a gente faz quando essas gente sentem essas coisas? E também parar de criticar o seu superior e começar a ter empatia e se colocar no lugar dele. Por que será que ele Exatamente, age assim, né? Por que ele está tendo exatamente. esse tipo de comportamento? E não só criticar, porque bastou ter um nível a mais que a gente acha que o outro está fazendo tudo errado, né? Eu vejo muito Exatamente. isso. Né? E a gente se senta na postura do crítico, porque é muito fácil a gente olhar do lado de fora e ficar criticando o que as pessoas estão fazendo lá de dentro. Eu fico vendo o pessoal assistindo o jogo de futebol e fico vendo isso. Todo mundo vira técnico, É verdade. né? Todo mundo vira técnico aqui, né? Vindo aqui da sua rede, da sua casa, todo mundo vira técnico. Sabe quem que deveria ser convocado, quem deveria estar escalado, que jogada que deveria acontecer. Agora vai lá, tá na borda do campo, Uhum. lidando com essa situação ali ao vivo e a cores para você ver como é que a vida é diferente, né? Então você tem toda a razão. E a empatia, Lourdes, tem a ver com uma coisa fundamental, que é assim, é sentir com. Uhum. A empatia é só isso. Eu não preciso resolver o seu problema, eu não preciso tomar para mim, mas eu preciso dizer, eu estou aqui, você não está sozinho nessa. Uhum. Como eu posso te apoiar? Uhum. Sabe? É dizer para o outro, eu te vejo e eu te reconheço e eu estou aqui com você. É verdade. Eu me Sabe? lembro É só isso. quando eu fui alçada para diretora de recursos humanos, foi a melhor época e a pior época da minha vida, entendeu? Uhum, Por quê? Melhor porque lá eu realmente aprendi muita coisa, vivi coisas que eu nunca imaginei viver
né, numa carreira profissional. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que antes estavam no mesmo nível que o meu, ninguém entendia atitudes, ninguém entendia algumas reações, ninguém entendia que eu não podia mais participar de determinadas conversas, né? Que tinha coisas que eram altamente sigilosas e que eu não podia contar, e as pessoas, então, batiam de frente mesmo, né? Recriminando. Virou a casaca agora, só porque foi, entendeu? Então, isso é falta de empatia mesmo, de poder entender o que o outro também está vivendo, né? Pois é, e você está vendo a importância do autoconhecimento aí? Porque misturada nessas falas e nessas críticas a você, muito provavelmente tinha um monte de gente comparando, falando, ah, era eu que deveria estar nesse lugar. Sem dúvida. Muita gente deveria estar com inveja, com ciúme, Uhum. entendeu? Então, na hora que a gente começa a reconhecer que esse lodo emocional e que essas sombras são nossas, a gente pode parar um pouquinho antes de criticar o outro e dizer assim, olha eu aqui, ó, na minha inveja. Muito difícil alguém admitir isso, mas é real, tem que, né? Quando a Não gente é? atinge um nível de maturidade, né, Uhum. a gente consegue ter esse tipo de pensamento, né? É, é. Com certeza. Entendeu? Então, assim, esses são movimentos, por isso eu digo, sabe, esse processo da vida caber é um processo de equilibração constante. A Uhum. gente sempre vai estar fazendo esse exercício. Eu aqui na altura dos meus 41, você aí na altura da sua vida agora, e, né, e do movimento que você está vivendo, a gente está sempre, ó, fazendo essa gestão. E aí, Lourdes, vem o R, que é o R do caber, é o recomeçar. Olha que coisa, É que para lindo. mim é libertador, entendeu? Porque assim, ó, como a gente está falando de questões que são tão arraigadas às vezes na gente, né? Esses padrões sociais, essas exigências, essas cobranças, as coisas que nos disseram desde muito cedo que é o certo a fazer, o jeito certo, o como, e a gente se apega a isso e vai vivendo a vida dessa forma, é muito comum a gente voltar para esses padrões antigos. É Uhum. muito comum a gente esquecer de ter autocompaixão na hora que a gente está vivendo. É muito comum, em determinados momentos que a gente gostaria de atuar a partir da nossa coragem e da nossa verdade, a gente se acovardar por medo de magoar alguém, ou por medo de ser mal compreendido. É muito comum a gente não conseguir ter empatia quando a gente está se sentindo ofendido e ameaçado. É muito comum. Então, o que é o bacana do R? E que para mim é fundamental quando a gente está pensando numa vida equilibrada? A gente se autorizar a recomeçar. Do tipo, nossa, me dei conta que embora eu esteja aqui, ó, advogando a favor da empatia, me dei conta que nesse contexto não fui capaz de ser empática. Uhum. Respiro e falo, ok, eu posso agora fazer uma escolha. Eu posso começar a me martirizar e a querer me esconder de você porque eu não fui capaz de ser empática, ou eu posso retomar a minha conversa com você e falar assim, Lourdes, me desculpa, percebi que naquele momento eu não fui capaz de te dar o que você precisava, quero recomeçar aqui. Uhum. Ou quero fazer isso comigo mesma, né? Percebi que não fui corajosa e que não tive uma postura ousada como eu gostaria de ter tido em determinado contexto, que me deixei vencer. Então eu paro, penso, dou 2 passinhos para trás, reconsidero e penso como eu quero me colocar nessa circunstância. E retomo. Porque a vida tem essa generosidade, né? Ela se faz e se refaz a todo instante. Uhum. Ela se faz e se refaz a todo instante. Então a gente pode seguir recomeçando e aprendendo. O fato da gente não ter acertado agora não significa que a gente não possa acertar na próxima vez. Uhum. Então, essa possibilidade do recomeçar faz a gente transitar de forma mais leve Com certeza. nessa equação, né? Entre vida pessoal, entre vida profissional, entre os nossos sonhos e os nossos interesses, e o que a gente gostaria que tivesse acontecendo no aqui e agora, e o que é possível para nós, dada a circunstância que a gente está vivendo no aqui e agora, e como é que a gente maneja essa frustração desses tempos, né? E dessas equações entre os tempos, né? Então, o recomeçar, ele é o bálsamo que nos permite refazer tudo de novo. Então, vamos de novo desenvolver a coragem, desenvolver autoconhecimento, baixar a guarda outra vez. Uhum. E quantas vezes forem necessárias, viu, gente? Porque às vezes as pessoas falam assim,
Não, mas eu já baixei a guarda uma vez e não deu certo, e fulano veio com os 4 pés no meu peito, eu não... E se ele veio com os 4 pés, que nessa hora o povo vira bicho, né? É 4 mesmo, não é 2. Isso é dele, não é seu, Pois é. né? Como é que você quer viver com relação a isso? Como é que você quer estar nessa condição? E aí Como a eu gente vai... faço diferente, né? Isso, Se não deu certo daquele caminho que eu fui, será que eu não posso chegar nessa pessoa de uma forma diferente, né? exatamente, né? Daí a importância de recomeçar, porque a gente vai reconsiderando as formas, né? E cada vez vai nos ensinando uma coisa nova. E a gente vai se reaprendendo, né? E entender por que o outro também veio com os 4 pés em cima, né? De repente. Exatamente, né? Quais foram os espaços que eu abri, como eu me coloquei, que fez ele achar que era possível esse tipo de abordagem, né? Uhum, Gente, relacionamento é sempre, nunca é do outro, nunca é nosso. E sempre é do outro e sempre é nosso. uhum, Sempre tem um pedaço que é do outro, sempre tem um pedaço que é nosso. E se a gente olha para isso com carinho, a gente sempre pode aprender, uhum. né? Amei a nossa conversa. Eu acho Ah, que a gente teria assim, espaço para muito, né? Muito mais, mas quem sabe no outro momento, se você tiver disponibilidade, a gente continua esse assunto, continua outros vou adorar, assuntos. vou E adorar. te agradeço muito o tempo teu. Quer fazer o convite para as pessoas para a tua aula Ah, do dia 12? é. Eu quero, gente, no dia 12 agora, dia 12 do 11, às 20 horas, eu vou trazer uma aula super especial chamada O Caminho da Coragem, onde eu vou trazer muito mais sobre isso, sobre essas coisas que estão nos fazendo sofrer, como é que a gente desenvolve a coragem. Eu falei um pouquinho hoje para vocês sobre a vergonha, e a vergonha é uma dos grandes impeditivos, a gente fala pouco sobre ela, mas ela é um dos grandes impeditivos que nos impedem mesmo de viver a coragem como a gente poderia viver. Então, eu vou trazer para vocês algumas distinções do que é a vergonha e como é que a gente pode desenvolver a empatia. E eu vou trazer também uma ferramenta específica e exclusiva do programa Daring Way, esse que eu sou certificada, que a Lourdes já contou para vocês, da Brené. Eu vou trazer uma ferramenta exclusiva para esse dia, para que vocês possam começar a se observar e a calibrar e a ver o espaço de desenvolvimento. Então, vai ser uma aula muito especial, eu conto com vocês, e se vocês acharam que esse conteúdo é um conteúdo relevante, você lembrou de alguém, você falou, cara, fulano de tal precisava escutar isso, convida essa pessoa para a aula também, porque o objetivo é que a gente possa levar uma vida, todos nós, né? Uma vida que possa caber na nossa vida de forma mais leve, de forma mais autêntica e de forma mais verdadeira. Então, se inscreve no link, dia 12 do 11, às 20 horas, a gente vai estar junto nessa aula, tá? E muito obrigada, Lourdes, por esse espaço, por essa troca, é sempre uma delícia estar com você e conversar, sempre muito bom. Obrigada. E eu vou deixar o link, então, da sua aula abaixo do vídeo, tá bom? Combinado, muito Obrigada. obrigada, viu? Grande beijo. Grande beijo. Tchau.